Um bom dia a todos. Hoje chegamos em Reis, o livro de Primeira Reis, capítulo 17, versículo 13. Estamos, meditando na temática Não temas. E nesse texto de hoje, diz assim: E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica da farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. E a barrica da farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, o qual ele falou por Elias. Esse texto, ele está dentro do contexto do profeta Elias. Esse era um período de apostasia, ou seja, o povo de Israel estava abandonando a fé em Deus, abandonando o culto a Deus e se dedicando ao culto de Baal, porque o rei Acabe e a esposa dele, Jezabel, estavam colocando profetas de Baal para ensinar o baalismo ao povo de Deus. E então o povo de Deus estava se afastando e se apartando do culto a Deus. E então Elias vem com uma palavra de julgamento para o povo, dizendo que não haveria chuva em todo Israel, segundo a palavra de Elias. Porque Baal era conhecido como Deus que enviava chuva, a fertilidade para o povo. Então, quando Elias diz não vai chover, Elias está dizendo: se Baal é Deus, ele vai fazer chover. Agora, se o Deus de Israel é Deus, conforme a minha palavra, não vai chover e Baal não pode fazer nada. E a Bíblia diz que ou não choveu, o céu se cerrou e Elias fugiu da presença do rei porque eles começaram a persegui-lo. Ele foi para um local chamado no Querite, o ribeiro de Querite, e ali ele bebia água desse ribeiro e os corvos o alimentaram, até que o ribeiro secou. E aí Deus enviou ele para a cidade de Sarepta. Sarepta ficava fora de Israel, fora da terra dos israelitas, fora da terra do povo de Deus. E ironicamente, Sarepta era a terra de Jezabel, esposa de Acabe, a maior perseguidora de Elias. É como que Deus estava dizendo: você vai se esconder no território do inimigo, é lá que eu vou te proteger. E Elias foi para Sarepta, e lá em Sarepta, Deus disse para Elias que uma viúva cuidaria dele. E chegando lá, diz que ele viu essa viúva e ela estava colhendo alguns gravetos. E ela estava indo, colhendo esses gravetos. Ele encontra ela, ele aborda essa viúva e ela fala para Elias a seguinte palavra: olha, eu estou colhendo esses gravetos porque eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite para mim e para o meu filho. E essa será a nossa última refeição. Depois que nós comermos, nós morreremos. E Elias, entendendo a situação dela, ele diz para ela: olha, eu entendi o que você falou, mas faz assim. Ao invés de fazer a última refeição para o teu filho, e para você, faz um bolo pequeno para mim. Depois você faz um para você e para o seu filho. E ele disse para ela: não temas, não tenha medo, faz primeiro para mim e depois para você e para o seu filho. E diz que assim ela faz, e por conta de ter agido com fé, não faltou azeite naquela botija e não faltou a farinha, naquele cântaro. E por todo o período que Elias ficou na casa dela.
E hoje, né, a palavra hoje não temas para nós está voltada para o cuidado de Deus com os nossos recursos materiais. Desde o cuidado e provisão na vida do profeta até o cuidado e a provisão na vida da viúva. É interessante que Elias, quando Deus fala para ele, eu vou te mandar para Sarepta e lá uma viúva cuidará de você. Eu acredito que a maioria de nós, né, imagina chegar na cidade de Sarepta e bater à porta de uma mansão e sair dali uma viúva de um homem rico com grandes recursos para cuidar de nós. Quando Deus, né, quando Elias chega e vê que a viúva está colhendo gravetos e só tinha comida para uma refeição, a gente se pergunta, Senhor, eu acho que o Senhor me mandou na casa errada. Será que é essa a viúva mesmo que o Senhor tem para cuidar de mim? Ela não tem recursos nem para ela. Ou seja, ela está como o ribeiro que secou, está secando, e ainda assim é aqui o local. E aquele que vive pela fé, vive pela obediência em Deus, entende que aquele realmente era o local. E ele diz para ela: olha, vai, pega esse resto, a última porção que você tem e faz um bolo pequeno para mim. E aí ele diz: e depois faz para você e para o teu filho. Aqui ele está pedindo para ela crer. Para ela crer, não só crer não é pensar, queridos. Às vezes a gente fala assim: você crê, a pessoa, eu creio. Você crê, eu creio. Crer não é um sentimento. Crer não é um pensamento. Crer não é somente uma doutrina. A crença, a fé é uma ação. Elias disse para ela: eu quero que você pegue o que você tem e você faça um bolo para mim. A fé leva a uma ação de crer e esperar na promessa. E assim ela fez. Ela pegou o que ela tinha e ela fez primeiro para ela. Mas Elias, ele deu uma promessa para ela. Ele falou o seguinte: faz primeiro para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Agora imagine, aquela viúva poderia estar pensando o seguinte: esse homem está falando para mim fazer primeiro para ele, mas ele não sabe o quanto tem na minha casa. O que tem lá, se é exatamente o que eu deixei lá quando eu saí para catar esses gravetos, o que tem lá só dá para fazer o bolo para ele. Não dá para fazer o bolo para mim. E ele está dizendo para mim fazer o bolo para ele e depois fazer para mim e para o meu filho? Da onde virá a quantidade para fazer para mim e para o meu filho? Mas ela obedece, ela não sabe de onde virá. O que ela sabe é que a quantidade que tem só dá para fazer para o profeta. Mas ela obedece, ela faz para o profeta. E milagrosamente, quando ela termina a porção do profeta, quando ela termina, né, a quantidade do ingrediente do bolo do profeta, os ingredientes não acabam e dá uma porção para fazer para ela. E ela vai e faz para ela e para o filho dela, e milagrosamente a porção não acaba de novo. E no outro dia ela faz novamente para o profeta e para ela e para o filho, e milagrosamente não acaba. Deus é aquele que prospera na vida dessa viúva, um princípio para nós aprendermos. Deus não prospera e enche a botija dela até um ponto que ela veja milhares de galão de azeite, milhares de quilos de farinha, e ela olha e fala assim: a minha despensa está cheia, posso passar todo esse período de fome. Mas não, ela olhava na despensa e falou: só tenho aquele pouquinho de farinha, eu só tenho esse pouquinho de azeite. E ela vem no outro dia e olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e eu só tenho um pouquinho de azeite. E ela come nesse dia, e no outro dia eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, mas o pouquinho nunca acaba. Jesus ensinou esse princípio na oração do Pai Nosso: dá-nos o pão nosso de cada dia. Assim funciona a providência divina. Creia nessa palavra.
Haja com fé, não pense em você, não seja egoísta. Se Deus pede para você, faça uma oferta, ajude o próximo, ajude no reino, semeie no reino. Não pense, eu não vou engordar outro, eu não vou engordar pastor nenhum, eu não vou engordar missionário nenhum, eu não vou engordar padre nenhum, eu não vou ajudar o outro. Não, 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 não foi. A viúva não disse assim, eu não vou engordar esse profeta judeu. Foi ele que disse que não ia chover e é culpa dele que está faltando para mim. Eu não vou fazer para ele. Só tem um pouquinho, mas não. Ela creu. Ela creu. E ela foi cuidada por Deus. Então não olhe os homens, olhe o Deus dos homens. Não olhe os servos de Deus, olhe o Deus dos servos. E assim você vai prosperar. Senhor, eu quero orar, Senhor, no dia de hoje por cada um que está ouvindo esse áudio, Senhor. Abre o coração deles para que eles não temam, Senhor. Ainda que os recursos financeiros deles pareçam, Senhor, pequenos. Tem alguns aqui, Senhor, que têm poucas centenas de reais. Outros aqui, Senhor, têm centenas de milhares de reais. Mas cada um tem uma necessidade, Senhor. E pode ser que aquele que tem centenas de milhares de reais, o que ele tem é pouco para a necessidade dele. Mas não importa a quantidade, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. Provê a necessidade de cada um. E limpa o coração, Senhor, de todo desejo, Senhor, de toda visão gananciosa e egoísta, mas que eles possam confiar, Senhor, nos teus servos que levam a tua palavra e eles venham cuidar das necessidades dos teus servos que levam a tua palavra e assim venha multiplicar e nunca faltar, Senhor, na casa deles, quando eles cuidam e nunca deixam faltar na tua casa, Senhor. Esta é minha oração, este é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo dia para cada um de vocês. Amém.